Eu quero rapidamente entrar na palavra de Deus. Esses cultos acontecem, esses 8 dias, de 8 às 9, muito direto, com exceção do domingo, que é um pouquinho, que a gente tem um pouquinho mais de liberdade no horário. Mas se você, como eu, está aqui nesta noite, é porque você de alguma forma tem crido naquilo que Deus tem falado conosco. Amém, igreja? Amém. E se você tem crido, não perca a sua chance de ouvir o que Deus fala e segurar o que Deus fala, que no tempo de Deus a coisa vai produzir. Porque o que nós temos crido nessa campanha profética é que 2025 é o tempo de Deus para nós. É o tempo de Deus para você. Amém? É o Kairos de Deus, é o momento ordenado, é o momento estabelecido, o momento que Deus ordenou no céu, o céu está se movendo, os anjos estão batendo em retirada, trazendo as verdades dele sobre eu e você nesta noite. A Bíblia nos fala, vamos começar de maneira muito específica, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Se puder projetar, glória a Deus que voltou o telão aí, que tinha dado um pane. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar, o que diz a Bíblia? Na minha tradução, vocês me procurarão e me encontrarão, se tiver essa tradução, quando me procurarem de todo o coração. Isso quer dizer buscar a Deus, fala comigo, buscar a Deus, sem reservas. Isso que a Bíblia está falando, isso que o profeta de Deus está falando aqui. Vocês vão me procurar e vão me achar, quando vocês me procurar de todo o coração, por completo, com intensidade, com foco, com propósito. É o que nós temos feito aqui nesses dias. É o que nós vamos fazer por 8 dias. Hoje eu quero começar trazendo esta verdade, porque a chave do sucesso cristão, da vitória cristã, de cumprirmos um plano e um propósito, está em Deus, não está em nós. Não é sobre nós, não é sobre eu e você, é sobre Ele. A Bíblia fala que Ele é o autor de todas as coisas. Tudo começa no Senhor e tudo termina no Senhor. Muitos de nós não temos o que Deus nos prometeu, e infelizmente alguns não vão receber o tempo de Deus, no tempo de Deus que tem sido estabelecido, aquele que Deus estabeleceu, porque nós o buscamos parcialmente. Nós somos seletivos naquilo que Deus fala conosco. E Deus tem nos chamado a atenção para esses dias. Vocês vão me buscar. E não tem nada melhor do que ver você aqui, buscando a Deus. Fala para o irmão do lado, é bom te ver buscando a Deus comigo. Mas a verdade é, você vai só encontrá-lo quando você o buscar de verdade, de todo o coração, sem reservas. Porque a chave está nele, é Ele que eu e você devemos buscar, é para Ele que nós devemos olhar. Faz sentido, igreja? Diga amém. Traduzindo, o foco meu e seu neste ano de 2025, para que seja um ano do tempo de Deus na nossa vida, tem que ser Deus. E a nossa dependência para este ano de 2025, em todas as áreas, tem que estar em Deus. Isso é a chave. O foco nele e a dependência dele. Pergunta o irmão do seu lado, você está escutando Deus falar com você nesta noite? Quem estava aqui ontem no primeiro dia, entre eu e a pastora Lia, nós vamos estar juntos, crendo, ora por nós, como tem irmãos orando, para que Deus fale conosco todos os dias. Ontem, de maneira muito clara, a pastora Lia trouxe 2 pontos importantes. Não vou perguntar para você, mas não constranger, mas eu espero que você tenha gravado o que Deus falou de maneira muito clara, os 2 pontos. O primeiro ponto foi que o tempo está sob o controle do Senhor. Quem lembra? O tempo é Ele que controla, não tem opção. E ela explanou bem sobre isso, é um dos dons que a Lia tem de ensino. O segundo ponto que ela explanou bem, que também a colheita está sob o controle de Deus. Então, 2 coisas, nós estamos crendo no tempo de Deus para nós, e o tempo de colher, e o tempo está na mão de Deus, e a colheita também está na mão de Deus. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia, se o tempo está na mão de Deus, a colheita está na mão de Deus. O Senhor falou para nós que 2025 será o ano de colher. Resposta mais clara, a pergunta mais clara. Qual que é o nosso papel na história? Você já pensou qual que é o seu papel nessa história de que Deus tem falado conosco?
Eu perguntei, falei, Deus, então qual que é o meu papel nessa história? Se o tempo está, o Senhor controla, e a colheita o Senhor controla, qual que é o meu papel na história? Para receber. Quantos creem que Deus fala conosco, não brincando conosco, diga amém? Quando Deus fala conosco que Ele estabeleceu o tempo de colher nas nossas vidas, quantos creem que Ele está falando a verdade, diga amém? Então qual que é o nosso papel na história? Ele controla o tempo e Ele controla a colheita. Qual que é o nosso papel? Vou te mostrar na Bíblia de maneira muito clara. Só um, é obedecer aquilo que Ele fala. É muito simples o nosso papel, porque é a nossa obediência que vai fazer toda a diferença. E Deus somente está esperando, escuta, a nossa obediência a Ele e a sua palavra para cumprir em nós ou através de nós aquilo que Ele tem declarado. Porque eu repito, o tempo Ele controla, a colheita Ele controla, mas muitas vezes nós falhamos no ato de obedecer. Nós somos seletivos no escutar e seletivo no responder. E Deus já começou falando desde o começo do culto sobre a nossa resposta a Ele. Que nesses dias Deus esteja falando de maneira muito clara para mim e para você. Quantos ainda estão comigo, igreja? Diga amém. Se você olhar na história bíblica, tem homens tremendos que foram usados por Deus de maneira tremenda. E homens e mulheres, deixa eu usar a palavra bem clara, comuns, como eu e você. Eu não sei você, talvez você até é especial, mas eu sou comum. Eu me considero uma pessoa comum. E a hora que eu comecei a ver a Bíblia, Deus tem usado pessoas comuns. Aí eu falei, então tem uma chance para mim. Mas a minha chance está ligada. Saber que Ele controla o tempo, saber que Ele controla a colheita. Então a minha chance está ligada à minha resposta a Ele. E é o que Deus tem falado conosco nesta noite. Você está aberto para ouvir? Diga amém. Quero começar perguntando de maneira muito específica, quantos comuns como eu tem aqui nesta noite? Faz um pequeno sinal. Pode deixar o irmão levantar, eu vou levantar, pode olhar, sou uma pessoa comum. E eu comecei a olhar na Bíblia, e Deus falando de alguns homens comuns, e um deles eu quero frisar de maneira muito específica, com um propósito nesta noite, um homem muito comum que acabou se tornando um dos maiores profetas da história da Bíblia, inclusive nominado como um dos mais fortes profetas messiânicos, que trouxe uma orientação muito clara de o que aconteceria lá na frente com a vinda de Jesus. Quem sabe de quem eu estou falando? Quem sabe? Quem que era um homem comum? Diante das pessoas, uns era à esquerda. Faz diferença. Esse homem, diz a Bíblia, que ele se chamou Isaías, profeta Isaías, que se destacou. Escuta, se você puder estudar a história de Isaías, estuda. Ele se destacou justamente pela resposta dele a Deus, que até então, o sonho, Deus falando, ele era comum como eu e você. Alguém que, talvez com conhecimento, talvez com entendimento, alguém que temia a Deus, comum como todos. Mas a resposta de Isaías o posicionou a ser tantas coisas, e um deles é um dos maiores profetas messiânicos, trazendo a direção de Deus para aquilo que aconteceria centenas de anos no futuro. E a hora que eu comecei a estudar, quando Deus chama este homem, está lá relatado em Isaías, a partir do capítulo 6, vou ler só um verso. Deus chama ele para trazer uma mensagem para o seu povo que estava se desviando do plano e do propósito. E essa mensagem, diz a Bíblia, que era uma mensagem para arrependimento, era uma mensagem de chamada de volta para Deus e para a fidelidade a Deus, era uma mensagem de justiça social, de um povo totalmente distorcido de valores, e a Bíblia fala no versículo 8 de Isaías 6. Olha comigo, versículo 8 de Isaías 6. Depois disso, aquele homem comum, fala comigo de novo, um homem comum, ouvi a voz do Senhor, que dizia, diante de tanta necessidade, diante de tanta dificuldade, diante de um chamado, aonde eu preciso de pessoas responder, como Deus tem falado conosco ontem e hoje, responder a uma visão mais ampla, mais clara, daquilo que Deus tem preparado. Deus pergunta a ele, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu. O que esse homem respondeu? Eis-me aqui, envia-me a mim.
Esta foi a resposta que transformou, escuta, um homem comum, como eu disse, entre tantas coisas, num dos grandes homens de Deus de referência, de sensibilidade, de visão, de clareza, de povo, de região, de futuro e da vinda de Jesus. A resposta deste homem a Deus. Essa resposta demonstrou que Isaías tinha aceitado o chamado de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes, irmão, Deus tem sobre nós, eu não tenho dúvida. Por isso que nós estamos aqui, nós não somos melhor do que ninguém. A única convicção que eu tenho é de um chamado. E se você está aqui, porque eu tenho crido, eu oro para que cada pessoa que adentra esta casa entenda que você está vindo aqui porque tem um propósito, um chamado de Deus. E quando nós entendemos que nós temos um chamado, nós temos a condição de responder o que Isaías respondeu, demonstrando, Senhor, eu entendi que eu tenho um chamado para a minha vida. E também demonstrou a resposta de Isaías, Senhor, não precisa preocupar, me envia, usa a minha vida. Eu sei que do amor do outro ninguém valoriza muito, mas usa. Ela demonstrou de maneira muito clara uma disposição de fazer o que Deus lhe pediu para fazer. E eu pergunto nesta noite, você quer viver um tempo de colher em 2025 diferenciado da sua vida? Diga amém. Amém. Então cuidado com a sua resposta a Deus. Esteja atento àquilo que você responde, àquilo que Deus fala. Isaías saiu de um homem comum para um profeta renomado, biblicamente reconhecido até os dias de hoje, justamente por causa da resposta que ele deu a Deus. E se nós cremos que 2025 será um ano onde o tempo de Deus se cumprirá em nós e através de nós, esse cumprimento da palavra de Deus está ligado à nossa resposta a Ele. A hora que eu comecei a ver que coisa tremenda, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós respondemos a Deus, escuta, com a forma que nós respondemos a Deus. Nós devemos tomar cuidado em estar disposto. Muitas vezes nós verbalizamos, mas nós não fazemos. A fazer o que Deus nos chama para fazer. Quem está comigo, diga amém. São essas atitudes que atraem os olhos de Deus e nos posiciona para cumprir o que Deus fala conosco, para receber o que Deus fala conosco. Ontem Deus deixou claro 2 pontos, e hoje eu vou te dar o terceiro. E nós nem conversamos sobre isso, eu e a Lia. Normalmente a gente não conversa sobre o que Deus fala aqui no púlpito. Primeiro, o que Deus falou ontem? Que Ele é Senhor do tempo. Então você já sabe disso, então não é você que muda, é Ele que determina. Segundo, o que Deus falou, que Ele é Senhor da colheita. Mas Deus falou comigo um terceiro ponto. Se Deus controla o tempo e controla a colheita, e cabe a nós sermos fiel e obedecer a Ele. Escuta, Ele controla o tempo e a colheita, e cabe a nós obedecer. Vou te fazer uma pergunta antes de entrar no terceiro motivo. Por que que muitos de nós vivemos, desculpa a expressão, na berlinda, na falta, na beira, na escassez, na dificuldade, no limite, em algumas áreas da nossa vida? Por que que alguns de nós vivemos em áreas da nossa vida lá no limite, lá embaixo, desculpa, vivendo de migalhas e vivendo de restolho? Se Deus controla isso, Deus controla aquilo, e cabe a mim ser fiel e obedecer, por que que eu vivo assim? Foi quando Deus falou comigo. O motivo está aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. É o terceiro ponto, o terceiro motivo que eu quero trazer para você nesta noite, e é o qual nós vamos orar sobre isso. Ora, aquele que faz o que, irmão? Lê comigo. Aquele que dá semente ao quê? A hora que eu li isso aqui hoje, de maneira diferenciada, eu falei, uai Deus, espera aí. O Senhor controla o tempo, controla a colheita, e Deus controla também o que, irmão? A semente. Eu nunca tinha reparado nisso. Só tinha pensado, Deus dá a semente que semeia. Eu falei, mas se Deus dá a semente, porque Ele tem o controle dela. E o terceiro ponto que eu quero que você entenda nessa noite, nós vamos orar depois com unção com óleo.
que a unção é revestimento para nos ajudar a cumprir aquilo que nós escolhemos obedecer, mas a nossa carne não dá conta. Então Deus nos reveste, nos capacita e nós passamos a viver aquilo que nós cremos. Isso fala da unção. A hora que eu comecei a ver, Deus também tem o controle da semente e Ele dá a semente a quem, irmão? Então, traduzindo, se você não semeia, Ele dá a semente a quem, irmão? Então, se você não semeia, você faz por dedução, Ele fala, eu não vou te dar semente nenhuma, você não semeia. Porque se você seguir a frase, e Ele dá pão para alimento, aí Ele já não fala mais nada. Não dá pão para quem está com fome, Ele não dá pão para quem precisa, Ele dá pão para alimento. Ele dá semente para o que semeia, está alienado. E muitos de nós, aqui é a chave que Deus falou comigo, o terceiro ponto. Eu controlo a semente. E muitas vezes a colheita sua não tem sido, porque a sua semente dada não tem sido semeada. E Deus é um Deus que não desperdiça nada. Quem está me escutando, igreja? Eu não estou fazendo isso para tirar oferta não, tá, irmão? Não precisa, pode tirar isso do coração. Aí você fica livre. Estou fazendo isso para te abençoar, para você entender a grandeza de Deus e como Deus lida com as coisas. Primeiro ponto, Ele controla o tempo, Ele controla a colheita, mas muitos de nós servindo a Deus não colhemos, e o motivo está ali, que Ele também controla a semente, e é Ele que dá. Fala para o irmão do lado, é Deus que te dá as coisas. Mas eu entendo de maneira muito clara, Ele dá com um propósito. Ele dá com o propósito de você semear em todas as áreas. Porque quando nós escolhemos, eu já falo, semente foi feita para semear e não para colher. Nós colhemos o fruto, nós comemos não para comer, porque eu como o fruto da semente, que eu semeei, ela produz um fruto, eu como o fruto. Mas quando eu entendi que Deus é Deus também da semente, Ele dá a semente ao que semeia e pão para aquele que tem fome, aí a Bíblia continua, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E a nossa unção nesta noite, e a nossa oração com imposição de mãos, é para selar, escuta, essa é a chave para mim e para você, o terceiro ponto. Deus também controla a semente. E se eu não tenho tido colheita, ou talvez eu não tenho semeado o que Deus me dá, ou o próprio Deus falou, eu não vou dar semente nenhuma porque eu não desperdiço nada. Quem lembra da multiplicação dos pães? Quando todo mundo comeu e se fartou. Está lá em João 6,12. Abre lá para mim. Só te fazer um paralelo, que é importante demais. Isso falou muito comigo hoje. Eu falei, Deus, está aí a chave de muitos de nós servindo ao Senhor. Passar aperto, passar necessidade, passar falta. Em todas as áreas. Estou falando só de dinheiro, não alienia, em todas as áreas. Nós temos de Deus em abundância, vida abundante em todas as áreas. Quando Jesus viu que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que fizeram o quê? Por que Jesus mandou recolher? Para não se perder. Jesus é a representação do Pai, encarnado na forma de homem, trazendo um princípio que os céus viviam. Fazendo sentido para você, igreja? Diga amém. Estou te dando uma chave aqui nessa noite, completando um ciclo de 8 segundo dias. E Ele controla o tempo, Ele controla a colheita, mas Ele controla a semente. Se você não tem tido colheita, porque o Deus da colheita, Ele estabeleceu o princípio da semeadura. Você semeou, você colheu. E se eu não semeio, eu não colho. E muitas vezes eu não semeio, porque o próprio Deus retém a semente, porque é o Deus que não desperdiça nada, que não joga nada fora. E o meu desejo é que eu e você possamos avaliar o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Faz sentido? Diga amém. Em todas as áreas, finanças, dons, talentos. Tem pessoas que Deus derrama uma unção, uma graça, diversas situações. E aquela pessoa leva de forma rasa, natural, como se fosse comum. Não é comum. Não é comum. O céu se abriu sobre a sua vida, as coisas aconteceram, o favor de Deus, as conexões, a bênção, o dom, o talento não é comum. Deus te dá com um propósito. E quando nós entendermos isso,
Ele controla o tempo, controla a colheita, mas controla a semente. E nós, muitas vezes, não sendo fiel ao que Ele nos dá com um propósito, Ele dá semente ao que semeia. E nós cortamos essa parte. Ele vai me dar, não vai faltar. Mas Deus alinea tudo a uma responsabilidade de atitude e comportamento. E 2025 será o ano de colher. Aquelas pessoas que têm entendido que tudo começa nele e tudo termina nele. Tudo é em função dele e não de nós. Nós só temos o privilégio de ser incluso numa obra maior do que todos nós juntos, que é a igreja de Jesus. Então que nesta noite, quando nós formos orar, nós possamos de maneira muito clara entender a grandeza do nosso Deus, entender o que Ele tem falado comigo e com você, entender que uma palavra de Deus liberada sobre nós está alienada a nossa resposta a Ele, de pessoas comuns. Geração Betel, traduzindo, é só mais uma igreja plantada numa região de Goiânia. Sim, dependendo da perspectiva. Porque se nós entendermos, nós somos uma pessoa comum, uma instituição comum, mas servindo a um Deus fora da curva, um Deus sobrenatural. Foi o que Isaías experimentou. Um homem comum, mas a resposta dele o colocou como um representante de uma pessoa que não era comum. De uma pessoa que tinha uma visão, que falando de Deus, uma visão ampla de toda a sociedade, de toda a humanidade, centenas e milhares de anos para frente. Faz sentido? Diga amém. Fica em pé onde você está comigo. Pode vir a nossa equipe. Então, o terceiro ponto nesta noite. A hora que nós formos ungir você, pode vir a nossa equipe de unção. Pastora Lia, põe óleo nas mãos e põe sobre cada um dos irmãos que vão estar ungindo. Mas antes da igreja vir, escuta, pode vir os instrumentistas. Nós estamos na presença de Deus. E a unção desta noite é aquela unção sobre pessoas comuns, eu e você. Mas pessoas que entendem quem é o Deus que você serve. Ele tem o controle do tempo, da colheita e da semente. E a semente representa tudo aquilo que Ele põe nas suas mãos, com o propósito de ser lançado, para que ele possa frutificar e frutos que permaneçam. Aí pode ligar a Bíblia em vários sentidos. Ao você vir aqui à frente, assim que os irmãos se posicionar, com as mãos cheias de óleo, coração cheios de fé, com a perspectiva de Deus. Ao impor as mãos, nós vamos estar selando sobre você. Falei, eu selo para você, sobre você, um homem e uma mulher comum, que tem o entendimento de quem é Deus, e o seu Deus não desperdiça nada. E Ele é aquele que vai te dar, escuta, vai te dar dons, vai te dar talento, vai te dar conhecimento, vai te dar sabedoria, vai te dar recurso, vai te dar conexões com um propósito de semear, de ser um canal que transmite a grandeza do Deus que você serve. Faz sentido, igreja? Diga amém. Então, enquanto os instrumentos tocam, a música toca, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, com esse entendimento. Senhor, eu estou recebendo esta unção, selando o meu comprometimento, a minha aliança, Senhor Deus, contigo. Eu estou selando que nesta noite eu faça a escolha de responder ao Senhor como Isaías respondeu, que mudou a sua história. Deus está mudando a história de alguns de nós nesta noite. Deus, nós estamos respondendo ao Senhor com essa unção, selando. Usa-me, Senhor. Eu sou comum, eu sou pequeno, eu sou indiferente aos olhos dos outros, mas não sou indiferente aos teus olhos. Que nesta noite essa unção revista, capacite, ministre sobre o teu povo, eu peço, no nome santo de Jesus.